Boa noite, irmãos. Vamos começar esse culto de celebração ao Senhor e que essa seja uma noite de alegria, mas também de reverência diante do nosso Deus. Gostaria de trazer algumas informações. Em primeiro lugar, quero já convocar a igreja para que domingo que vem, pela manhã, estejamos reunidos em assembleia. Nós não transmitiremos pelo YouTube a programação da manhã, porque faremos a assembleia somente com os membros da igreja. Realizaremos a ceia do Senhor e logo após faremos a nossa assembleia. Então todos os membros da Igreja Batista em Nova Suíça estão convocados. Nesse domingo também nós estaremos todos reunidos aqui no templo. Não teremos as classes normais lá atrás. Estaremos todos aqui, jovens, adolescentes e adultos, não é? Aqueles que não fazem parte do grupo de risco. Mesmo algum adolescente jovem que faça parte do grupo de risco estão impossibilitados, impedidos de participarem das atividades da igreja presencialmente. Então são esses os anúncios que eu gostaria de trazer, esses lembretes importantes relacionados à vida da igreja. Feche os seus olhos. É um tempo de adoração. E sempre vai existir algo que vai querer tirar esse tempo. Considere esse tempo como algo precioso. Considere o tempo de adoração como o importante momento, o mais importante momento da sua semana. Então, celebre ao Senhor, dedique exclusividade ao Senhor, adore a Deus com toda a sua mente, com toda a sua força, com todo o seu coração. Ore ao Senhor. Alegria, Pai, que estamos diante de Ti, com alegria e com muita reverência. Obrigado pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, obrigado pela paz que muda o nosso ser, obrigado pela certeza, mesmo em meio a tantas questões e dúvidas. Obrigado porque temos a Ti. Queremos render-te a Ti o nosso louvor. Ajuda-nos, ó Deus, nesse tempo que vamos investir de celebração a Ti. Ó Senhor, receba, Pai. O que nós realmente ansiamos é alegrar o Teu coração através das expressões aqui, manifestadas nessa noite, através dos louvores, da leitura e explicação da Tua palavra, através da oração, através da dedicação dos dízimos e das ofertas. Nossa, ajuda-nos e também nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor. Viemos te adorar.
Nós vamos ter um tempo agora de intercessão. Temos alguns pedidos de oração, irmãos. Muitos fizeram seus pedidos, muitas pessoas com questões de saúde graves, que precisam realmente do cuidado e da intervenção do Senhor. Muitos com alguns problemas de família, problemas relacionados a trabalho, mas nós confiamos em Deus e por isso nós colocamos todos esses pedidos nas mãos do Senhor. Nós vamos orar pelos enfermos da nossa igreja, a irmã Dora, Janaína. Graças a Deus a irmã Janaína fez o exame e está agradecendo aqui também, porque ela fez o exame da Covid-19 e deu negativo. Vamos orar pela vida da irmã Marilda, sua plena recuperação, da irmã Lourdes, também a irmã Anacleta, pegou um resultado de um exame e não deu nenhum problema maior, fez uma biópsia e graças a Deus não há nenhum mal e ela está bem. A irmã Jaqueline também agradece, está em casa, recuperando da cirurgia que fez, está bem. Vamos lembrar da irmã Priscila, que continua em coma, carecendo das nossas orações. Vamos também interceder pelas vidas da irmã Dilma e Cristiane, e familiares que estão enlutados devido à perda de um membro da família. Que Deus esteja ajudando aqueles familiares, aquela família nesse tempo aí tão difícil. Vamos orar também pelo pedido que a irmã Anacleta fez, a irmã Dora, Rosa, Diana, Suelen, João Pedro, Cristiano, Aldileia, Márcio. Vamos orar pela família do irmão Wander. Ele teve um tempo aqui nessa igreja e essa semana Deus o chamou para si, para estar com ele, e devido à Covid-19, então vamos orar pela família do Wander, irmão Wander, que está enlutado. Também gostaria de, nessa noite, agradecer de forma muito especial pela vitória obtida pela irmã Fabiana. Ela terminou o curso de pedagogia, teve a formatura online. Foram muitas lutas, principalmente nesse ano, devido a aulas online que essa irmã teve que dar, preparar. Não foi fácil, mas mesmo assim ela conseguiu vencer todas as dificuldades e encerrar o seu curso de pedagogia. Vamos nos alegrar juntamente com essa irmã e também vamos agradecer juntamente com a irmã Janaína por respostas de oração que ela nos trouxe. Também vamos agradecer juntamente com a irmã Alenice, por uma proteção e um cuidado de Deus na semana que passou com a sua mãe. Vamos orar, vamos orar por esses pedidos. Muito obrigado, obrigado porque a tua graça tem me sustentado, tem sido suficiente, tem nos bastado. Nós colocamos, ó Deus, diante de Ti cada um desses pedidos, porque não temos mais a quem recorrer. O que seria de nós sem a Tua presença em nossas vidas, nos fortalecendo, guiando, suprindo nos tempos de escassez e de tribulação? Ó Deus, colocamos a vida daqueles que estão enfermos, daqueles que estão enlutados, aqueles que estão tendo problemas em suas famílias, aqueles que estão tendo problemas financeiros, problemas no trabalho. Ó Deus, abençoe, cuide, ajude, conduza, oriente. Também, ó Deus, nós
Agradecemos a Ti pelas bênçãos desse tempo. Pessoas que tiveram respostas de exames que fizeram. Pessoas que foram amparadas por Ti, protegidas no momento de dificuldade, onde o Teu cuidado se manifestou de forma tão intensa. Obrigado, Deus. Obrigado pela vida da irmã Fabiana, por essa vitória que ela teve de encerrar o curso. Obrigado porque ela venceu tantas dificuldades e agora, como igreja, nós nos alegramos com ela por essa bênção recebida. Ó Deus, como Tu és maravilhoso. Também, Senhor, Te agradecemos pela vida daqueles que dedicaram os seus dízimos e as suas ofertas. Ó Senhor, muito obrigado, Deus, pelo interesse e comprometimento que esses irmãos têm com o sustento da Tua obra, com o sustento dos ministérios dessa igreja, através das suas ofertas e dos seus dízimos. Obrigado por isso, Deus. Continue, ó Pai, recebendo o louvor que ofereceremos a Ti nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Quero convidá-los a abrir as suas Bíblias, ou então podem até acompanhar na tela do que vai ser transmitida, para lermos juntos, melhor dizendo, o texto de Mateus capítulo 24, versículos 3 a 14. Mateus 24, versículos 3 a 14. Vamos ler juntos? Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Nesse tempo tão difícil, nós vamos estudar um pouco mais, vamos aprender um pouco mais a respeito desse texto no sermão daqui a pouco. Mas nesse tempo tão difícil, tempos de muitas tribulações, a luz do cristão deverá brilhar mais forte, para que o Evangelho seja conhecido. Brilha no meio do teu viver. Vamos cantar o hino 417 do cantor cristão. Não somente para fazer o feito singular, deve ser agido com muita dor, mas as coisas mais humildes por executar, deves fazê-las com fervor, cuidando do teu viver.
ministério infantil da nossa igreja. Eu tenho certeza que, assim como eu, você tem sido instruído e ensinado pelo Senhor através desses vídeos. Então vamos com atenção assistir esse vídeo. A pesca maravilhosa. Mateus 5, de 1 a 11. Olá, crianças, tudo bem? Hoje a tia Nai tem uma pergunta para vocês. Quem aqui gosta de ganhar presentes? Com certeza todo mundo gosta. Mas vocês já pensaram em dar um presente para Deus? Será que Deus gosta de ganhar presentes? Então, vamos ouvir a história de hoje. Quando Jesus ensinava o povo, uma multidão sempre seguia. Milhares de pessoas queriam estar perto de Jesus para ouvir o que ele tinha a dizer. Certo dia, Jesus estava ensinando próximo a um lago e a multidão estava ali atenta para ouvir o que ele tinha a dizer. Como o local estava muito cheio, Jesus teve uma ideia. Ele subiu em um barco. Esse barco era de Simão Pedro. Ele era um pescador. Então, Jesus pediu para Simão afastar um pouco o barco da terra para que todos pudessem ouvir bem os seus ensinamentos. E quando acabou de ensinar, Jesus disse a Simão: vai, pega as suas redes e vai em alto mar pescar. E Simão respondeu para Jesus: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pegamos nenhum peixinho. Mas se o Senhor está mandando, eu vou novamente lançar minha rede ao mar. E fazendo assim, Simão e seus amigos pegaram muitos peixes. Eram tantos peixes que a rede quase não aguentou. Eles chamaram companheiros de outro barco para poderem ajudar a carregar tantos peixes. E Pedro, vendo tudo aquilo, se prostrou aos pés de Jesus e disse: Senhor, fica longe de mim, porque eu sou um pecador. Sabe o que Jesus respondeu a Simão? Ele disse: Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Você sabe o que é ser pescador de homens? É a gente falar de Jesus para todas as pessoas, para que muitos também possam conhecer o Salvador. E aí, você já descobriu qual o maior presente que podemos dar a Deus? É o nosso coração. Oferecer ao Senhor a nossa vida por inteiro, obedecendo ao seu chamado e também levando a palavra de salvação a muitas outras pessoas. Aquele milagre não mudou só a vida de Pedro, mas também a de Tiago e de João, que eram seus sócios na pescaria. E agora eu quero te convidar a cantar esse louvor do 3 palavrinhas: Pedro, Tiago e João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho, no mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe, no mar da Galileia. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado do mar
mar da Galileia. Puxaram a rede cheia de peixinhos, puxaram a rede cheia de peixinhos, puxaram a rede cheia de peixinhos no mar da Galileia. Pedro, Tiago, João no barquinho, Pedro, Tiago, João no barquinho, Pedro, Tiago, João no barquinho no mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe no mar da Galileia. Jesus mandou jogar do outro lado, Jesus mandou jogar do outro lado, Jesus mandou jogar do outro lado do mar da Galileia. Puxaram a rede cheia de peixinhos, puxaram a rede cheia de peixinhos, puxaram a rede cheia de peixinhos no mar da Galileia, no mar da Galileia, no mar da Galileia. E então, crianças, gostaram dessa história? Então, eu quero convidar vocês a atenderem o chamado de Jesus. Entreguem seu coração a Ele e sejam também pescadores de homens. Até o próximo domingo. Tchau! Vamos adorar o Senhor com os cânticos espirituais, pedindo ao Senhor que Ele possa conduzir as nossas vidas, os nossos corações, que a intenção do nosso coração possa ser simplesmente e somente adorar e exaltar o nome do nosso Deus. Glória ao Senhor conosco, vamos louvar ao Senhor.
Senhor, você pode fazer isso através do louvor, através da sua adoração. Continuar adorando ao Senhor. Quem pode livrar como o Senhor? Existe outro Deus que seja poderoso? Não existe outro Deus. Não existe. Ouvemos aí. Ele é poderoso para me guardar. Ele pode livrar com o Senhor. Ele é poderoso para me guardar. Contra os seus inimigos. Se levantaram contra mim, contra mim. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. Ele pode livrar com o Senhor. Ele é poderoso para me guardar. Ele pode livrar com o Senhor. Ele é poderoso para me guardar. Contra os seus inimigos. Se levantaram contra mim, levantaram contra mim. O Senhor estendeu suas mãos para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu suas mãos para mim e me deu a vitória. Senhor, que a tua palavra ela seja a certeza de que nós temos a vitória. Estejamos firmes, ó Pai, na tua palavra, porque o Senhor já nos disse que o Senhor venceu o mundo e é essa vitória que nós queremos, Pai, em nome de Jesus. Que o nosso louvor, que a nossa adoração, ela possa ser a adoração que o Senhor merece nessa noite, porque não há nenhum Deus que seja como o nosso Deus. Mesmo aqueles que nós muitas vezes adotamos, às vezes nós achamos que é importante na nossa vida e acaba se tornando um Deus, mas nós, pela graça do Senhor, percebemos que não há outro, não há nenhum poderoso, não há nenhum que mereça o nosso louvor e a nossa adoração. Por isso eu te convido a, através desse cântico, expressar ao Senhor a sua adoração, ao seu louvor. Quão grande é o meu Deus. Meu Deus, cantarei quão grande, meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Mais uma vez, quão grande é o meu Deus.
louvamos e engrandecemos o teu nome, pelo Deus que tu és, pelo Senhor que cuida de nós, pelo Senhor que nos deu a salvação. Nós te louvamos e te engrandecemos em nome de Jesus. Amém. Mantenha sua Bíblia aberta em Mateus capítulo 24, versículos 3 a 14. Eu gostaria de pensar com os irmãos sobre o seguinte tema: no pior momento, a fé persevera. No pior momento, a fé persevera. Irmãos, uma ideia central, uma mensagem central, uma grande ideia que nós podemos tirar desse texto é a seguinte: a fé firme em Cristo traz perseverança para o crente e vitória em meio às tribulações. A fé firme em Cristo traz perseverança para os crentes e vitória em meio às perseguições. Há uma curiosidade enorme sobre os acontecimentos dos últimos dias, aqueles acontecimentos que irão anteceder a volta de Jesus, não somente em relação à nossa vida, mas em relação ao que vai acontecer com o mundo de uma forma geral. Com isso, muitas ideias estranhas e contrárias à Bíblia vêm surgindo ao longo das eras. O versículo 3, eu gostaria que você acompanhasse na sua Bíblia, ou então na tela. Você tem assim, vamos relembrar: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. No domingo passado eu falei sobre os versículos 1 e 2, quando Jesus anunciou que o templo, aquele magnífico templo, ia ser destruído. Agora então os discípulos perplexos, depois que Jesus saiu do templo e foi para os Montes das Oliveiras, eles perguntaram a Jesus: quando que vão acontecer essas coisas? Que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? Irmãos, essa pergunta é uma pergunta muito importante, principalmente naquele contexto judaico, dentro da fé judaica, dos princípios bíblicos ou princípios proféticos judaicos. Para aqueles discípulos, Jesus havia trazido um incômodo, porque a sua escatologia, na sua escatologia, ou dentro da sua escatologia, não se admitia que, por exemplo, o Messias ia sofrer e que aquele templo iria ser destruído. Por isso eles falaram: peraí, mestre, como assim? Quando que essas coisas vão acontecer? Jesus saiu do templo, atravessou todo um vale, o vale de Cedron, e estava agora do outro lado do vale, no Monte das Oliveiras, quem sabe olhando o templo a uma certa distância. E eles fizeram essas perguntas para Jesus. Jesus não lidou com quando, ele só foi lidar com quando no versículo 36, dizendo que aquele dia e hora só cabia ao Pai saber, e nem os anjos, nem o Filho sabia quando seria a sua volta. Mas Jesus respondeu que sinais aconteceriam antes da sua vinda e que sinais aconteceriam perto do fim. Essas duas perguntas que os discípulos fizeram lá no versículo 3, que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século,
Jesus respondeu. Os discípulos não tinham em mente uma segunda vinda de Jesus. Eles imaginavam, dentro da escatologia judaica, que na realidade haveria uma sequência ininterrupta e breve dos fatos num tempo muito curto nos últimos tempos, marcando então a vinda do Messias. E o versículo 4, então, Jesus afirma do porquê que essas profecias que ele iria proferir agora seriam importantes para os discípulos. E ele lhes respondeu, versículo 4, vede que ninguém vos engane. Então as profecias de Jesus, meu querido amigo, meu querido amado irmão em Cristo, elas foram feitas para que não haja engano. A tendência, e a gente vai ver isso um pouco mais para frente, é que o erro vá aumentando, o erro vá dominando, o engano vai imperando nos corações, e com isso Jesus dá sérias advertências aos crentes para que eles não sejam enganados. E essas profecias que Jesus faz nos capítulos 24 e 25 cumprem esse propósito de ajudar os crentes a não se enganarem com algumas ideias loucas e estranhas que muitos vão pregar e já pregavam, inclusive na época de Jesus. Então vamos, num certo esforço didático, separar essas profecias em algumas categorias, essas que nós estamos encontrando nos versículos 3 a 14. Então, em primeiro lugar, Jesus profetizou que muitos virão como o Cristo, tomando sobre si um caráter messiânico. Então, olha mais uma vez, por gentileza, o versículo 5, que informa o seguinte: porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Creio aqui, meus irmãos, que isso daqui não se refere somente a questões religiosas. Nesse caso que Jesus está dizendo, pode ser pessoas ou até sistemas do mundo que se levantam nas piores situações como sendo os salvadores ou as salvadoras da pátria. Então imagine a situação difícil que o mundo vai enfrentar, e vai daqui para frente a questão, biblicamente a situação só vai piorar. Então muitos irão se levantar como sendo os salvadores da pátria, como aqueles que têm solução para essas questões, esses problemas que irão se avolumar. Mas também existem alguns sistemas que se consideram messiânicos. Eles impõem a ideia de que eles têm solução para os problemas da humanidade. Sistemas, por exemplo, como o capitalismo, o liberalismo, o comunismo, o socialismo, o conservadorismo, a anarquia, democracia, nazismo, fascismo. Irmãos, qualquer um desses sistemas que se levantarem com a proposta de resolverem as mazelas do homem, as mazelas sociais e espirituais do homem, esses sistemas estarão se colocando ou se apresentando como se sendo o Messias. Por mais que sejamos atraídos por algumas dessas ideologias, precisamos estar conscientes de que nenhuma delas é a resposta para o anseio da humanidade. Por isso, Jesus, então, está nos alertando: não se enganem, porque surgirão falsos cristos. Jesus também profetizou, em segundo lugar, o conflito entre as nações, entre os povos, entre as pessoas. Olha o versículo 6
e o versículo 7, somente a primeira parte. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Irmãos, houve guerras e rumores de guerras praticamente em todos os períodos da história da humanidade. Desde a queda de Adão tem havido essas notícias e esses episódios de fomes, terremotos, guerras. A grande diferença, na realidade, em Mateus 24 e 25, é que, de acordo com o texto bíblico, conforme vai se aproximando o fim, esses episódios, essas situações terríveis irão sendo intensificadas, se intensificarão a quantidade de guerras, a fome, os terremotos, isso tudo vai aumentar consideravelmente conforme a proximidade do fim. E Jesus diz que essas coisas são evidências de que o plano de Deus está se desenrolando de acordo com a sua vontade. Ele fala lá no versículo 6, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas não é o fim. Isso tudo que vai acontecer de maneira intensa não foge, está dentro daquilo que Deus tem para a história do homem, está dentro do controle de Deus da história. E o versículo 7 nos diz: porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, além dos conflitos interpessoais entre as pessoas se intensificarem, também as nações se levantarão umas contra as outras. Sem dúvida, esses conflitos serão raciais, étnicos e culturais, bem como haverá confrontos nacionais, ou seja, dentro dos próprios países, e até internacionais, entre nações diferentes, tanto quanto nós vemos no mundo de hoje, exceto que acontecerá numa escala muito mais ampla e intensa. São sinais do tempo do fim. Isso vai indicando que o fim da história está chegando, e conforme essas ações, essas catástrofes, essas situações difíceis forem aumentando, isso vai indicando que o tempo do fim está próximo. Em terceiro lugar, Jesus mencionou então nas suas profecias as crises naturais. Olhe comigo, por gentileza, o final do versículo 7. E haverá fomes e terremotos em vários lugares. Haverá fomes e terremotos, desastres naturais se intensificarão de proporções assustadoras, ou em proporções assustadoras, em uma terra amaldiçoada que começa a se desintegrar. Lucas acrescenta lá no capítulo 21, versículo 11, que haverá pragas espantosas e grandes sinais do céu. Irmãos, é isso. A Bíblia fala em Romanos capítulo 8, versículo 19, que a própria natureza, ela geme esperando a manifestação dos filhos de Deus. A própria natureza está sofrendo as consequências da queda do homem desde Adão. Isso vem acontecendo.
por isso que você tem tantas queimadas, por isso que você tem a poluição, por isso que você tem a questão do clima. Quantas questões que estão envolvidas nessa questão, nessa situação, ou quantas questões estão envolvendo a natureza, e quanto nós temos sofrido com isso, o aquecimento global, os buracos na camada de ozônio. Então a própria natureza geme, ela está aguardando com intensidade o momento em que os filhos de Deus vão se manifestar. Essa é a ideia de que Jesus vai voltar. Haverá um momento em que Jesus vai voltar e os filhos de Deus serão manifestos para todos, que é a sua igreja. Jesus vai voltar para levar a sua igreja. Só que isso também marcará o fim dessa natureza amaldiçoada pelo pecado, porque a própria natureza será restaurada. E o versículo 8 também nos diz: porém, tudo isto é o princípio das dores. Isso significa o seguinte, que embora haverá sim uma intensificação desses fatores aqui mencionados, Jesus ainda não vai voltar. E conforme vai se chegando mais próximo à vinda de Jesus, essas dores vão se intensificando. Essa palavra dores aqui no versículo 8 é a mesma palavra usada para dores de parto. E as mamães sabem, e os papais também sofreram juntos, consequentemente, não é? Que conforme vai se aproximando o tempo do nascimento do bebê, as dores vão se intensificando. Jesus está dizendo para os discípulos: olha, vocês vão passar por isso tudo num tempo agora bem próximo, quando Jerusalém será sitiada, quando Jerusalém será destruída, quando o templo será derrubado, mas também na história da igreja, na história da humanidade, isso vai acontecer. Mas isso é o princípio das dores. Isso vai acontecer, irmãos, nessa era que é chamada de era da igreja. Desde quando Jesus subiu ao céu até a sua volta, nós vivemos essa era que é a era da igreja, que é o princípio das dores, e nós estamos vivendo dentro desse período. Só que conforme o tempo vai passando, esses fatores tão desagradáveis, esses fatores tão terríveis na história da humanidade, eles vão aumentando a intensidade, mas também vão se multiplicando. Estes acontecimentos que ocorreram pela primeira vez antes da ruína de Jerusalém hão de se repetir ao longo da história. Mas também tem uma quarta categoria aí de profecias bíblicas. E essa quarta categoria tem a ver com a perseguição religiosa. Olhe por gentileza o versículo 9. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Irmãos, haverá um ódio generalizado contra os cristãos pelo simples fato de serem cristãos. Por causa do nome de Cristo, o que o identificam com o próprio Cristo. Então haverá um ódio contra o cristão por ele ser um cristão. Embora a mídia não revele isso, nós vivemos um período de cristofobia. Isso é mundial. A ideia é que isso vai se intensificar. A perseguição será tão forte contra os crentes,
porque eles, na realidade, servem e representam a Deus. Em linhas mais próprias e analisando de uma forma mais profunda, na realidade, essa perseguição não será tanto contra os crentes, mas será uma perseguição contra o próprio Deus. Mas como não podem atacar diretamente a Deus, vão atacar diretamente o seu povo. Ser identificado como cristão, irmãos, mais próximo do fim, num período em que as tribulações serão muito mais acirradas, intensas, ser identificado como cristão custará ao crente a sua liberdade, os seus direitos, o seu respeito e muitas vezes a sua vida. Irmãos, é isso que aguarda os crentes. Conforme o fim vai chegando, não vai ficando mais fácil para o cristianismo. Ao contrário, o cristianismo será bem perseguido. O cristão terá seus direitos cassados, não terá liberdade de algumas coisas do dia a dia, como comprar, vender, ter tratamento de saúde. Isso tudo lhe será roubado, ao ponto de alguém lhe tirar a vida achando que está fazendo um favor para a comunidade e para a sua nação. Olha o versículo 10 também em relação à perseguição religiosa. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Isso significa o seguinte, que o amor conjugal, que o amor filial, que o amor fraternal dará lugar à traição. Os pais vão entregar os filhos, porque esses filhos são cristãos. Filhos entregarão os pais, esposas aos seus maridos, os maridos às suas esposas, os amigos entregarão outros amigos, pelo simples fato deles serem cristãos. Mas também tem uma quinta profecia nesse texto, sobre sinais desse tempo do fim que está se aproximando, que é uma crise religiosa. Crise religiosa. Olhe comigo, por gentileza, o versículo 11. Na verdade, versículos 11 e 12, vamos trazer dois aspectos dessa crise religiosa. Primeiro, o versículo 11 diz assim: e levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Irmãos, conforme eu tenho falado, não só a questão das guerras, fomes, terremotos, pestes, que vão se intensificar, mas também a perseguição religiosa vai se intensificar. Isso tem acontecido ao longo da história, só que vai aumentar mais ainda, próximo do fim. Mas também a crise religiosa vai se intensificar. Então essa crise está relacionada a dois aspectos. O primeiro nós encontramos aí nesse versículo 11, que se relaciona, que fala do surgimento de falsos profetas. Serão pessoas inspiradas pelo diabo, que enganarão a muitos, serão tão convincentes que enganarão a muitos, até mesmo alguns crentes desavisados serão desenganados. Essa é uma situação difícil. Assim como alguns vão apostatar da fé, porque ser cristão nesse tempo vai ser penoso. Outros vão deserdar da sua fé, por estarem sendo enganados com o falso
Evangelho. Eu fico impressionado como é que temos crentes que dão ouvidos a muitos enganadores do Evangelho hoje em dia. Às vezes eu vou fazer algumas visitas em algumas casas e essas pessoas dizem que vêm programas de televisão de algumas pessoas que não poderiam entrar em nossas casas para ensinar a Bíblia. Esses falsos profetas, eles serão inspirados pelo diabo. Conforme 2 Coríntios capítulo 11, o diabo continuará a fazer o que ele sempre faz, que é se travestir como anjo de luz. Muitas vezes eu falei aqui na igreja, nos cultos de quarta-feira, que é possível construir uma mentira através de pequenas verdades, inclusive extraídas da Bíblia. Aí alguns vão falar assim: pastor, mas ele está ensinando a Bíblia. Não, ele está lendo a Bíblia, mas não está ensinando a Bíblia, aquilo que verdadeiramente está sendo escrito ali por Deus, os princípios que Deus quer que sejam observados. Nem todos os que usam a Bíblia realmente falam aquilo que Deus quer que seja dito, falam em nome de Deus. Essa semana eu recebi um telefonema de uma pessoa e ela disse: eu faço parte de uma instituição que gostaria de trazer algumas palavras de alívio e de esperança. E eu perguntei assim: qual instituição? Por gentileza, qual instituição é essa? Aí ela falou: não, faço parte da Torre de Vigia, né? Torre de Vigia faz parte de um grupo que você pode conhecer melhor esse grupo através da internet. Eu não vou falar aqui para não ficar fazendo propaganda de graça. Muito bem. E eu falei: olha, eu sou batista, sou pastor batista, e estou muito satisfeito com aquilo que Deus tem me ensinado na sua palavra. E a menina falou assim: nós também estudamos a Bíblia. É tão bom estudar a Bíblia, não é? Nós também estudamos a Bíblia. Eu falei: pena que vocês não estudam a Bíblia verdadeira, a Bíblia original. Porque a Bíblia que eles usam nessa seita é uma Bíblia que foi refeita, reescrita pelo seu fundador. Então, irmãos, e a coisa vai demorar. Você não é um camarada, ele vai demonstrar, vai dizer palavras sábias, vai usar a Bíblia para embasar as suas palavras, vai demonstrar muito conhecimento, mas que na realidade é um falso profeta. Mas também tem um segundo aspecto dessa crise religiosa que nós encontramos lá no versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Essa frieza espiritual, irmãos, se tem uma coisa difícil de vencer, é o desânimo espiritual, é a frieza espiritual. Como as crises mundiais vão se intensificar, como muitos falsos cristos e falsos profetas vão surgir, muitos crentes, ao verem o pecado se multiplicando, o domínio do erro aumentando, começarão a colocar em dúvida o seu amor a Deus. Quem sabe perguntarão: vale a pena realmente amar a Deus a tal ponto de suportar tudo isso que está acontecendo? Será que vale a pena? Isso é o que passará na cabeça e se instalará no coração de muitos crentes. E com isso, esse amor
vai esfriar. Frieza espiritual se instalando no coração. A iniquidade será diabolicamente agressiva e ousada. As pessoas, ao invés de tentar esconder seus pecados, vão exibi-las, e esse mal vai fazer com que alguns crentes professos percam o interesse pelas coisas de Deus que um dia poderiam ter tido, ou podiam ter tido. Irmãos, como que o pecado está se tornando sem vergonha? As pessoas não têm mais vergonha, elas se mostram às claras. Aliás, traz ibope pessoal, não é? Olha, eu saí do armário, olha, eu faço determinada coisa. Olha, é interessante que nós vivemos numa realidade hoje, e eu vejo isso na cultura americana, norte-americana, que é estranho alguém se dizer um cristão, mas é legal, é uma mente diferente alguém dizer que é um bruxo, é uma bruxa que vai para a floresta adorar a natureza e ficar dançando lá a noite toda. Irmãos, é o império do erro, é o domínio do engano que está tomando o coração da humanidade. E esse império do erro vai fazer com que muitos crentes acabem por esfriar na sua fé. Mas Paulo, de uma certa forma, ele também previu o que aconteceria nos últimos tempos. Olha lá, por gentileza, em 2 Timóteo capítulo 3, versículos de 1 a 5. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 5. A palavra do Senhor nos diz: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos e soberbos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Paulo pinta com todas as cores a realidade do tempo do fim. Como que os homens serão? Conforme eu tenho enfatizado, essas características não são raras, também são comuns hoje em dia. E também foi na época de Paulo e foi ao longo da história da humanidade. Só que próximo ao fim, isso se intensificará de forma absurda. Mas nós também temos palavras de esperança nessas profecias, que é a sexta categoria, palavras de esperança. Olhe comigo o versículo 13 de Mateus 24. Mateus 24, versículo 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo.
o texto nos garante que aquele que conseguir passar por tudo isso dará demonstrações claras de que realmente é uma pessoa salva. Ela não é salva porque ela perseverou. Na realidade, ela persevera porque é salva. Mas, pastor, o texto não está dizendo que aquele que perseverar até o fim será salvo. Essa perseverança será uma demonstração de que essa pessoa é realmente uma pessoa convertida. Esse é um daqueles textos que, se nós pegarmos isso isoladamente, nós vamos chegar a uma conclusão absurda. Mas se nós pegarmos todo o ensino bíblico dentro da unidade que é característica da Bíblia, e nós interpretarmos o texto dentro desse contexto bíblico, nós vamos ver que a pessoa é salva pela graça, não porque persevera, não é pelas obras. Mas aquele que é salvo pela graça, persevera. Olhe comigo, por gentileza, 1 João capítulo 2, versículo 19. Nós teríamos muitos textos confirmando isso que eu estou falando agora, mas vamos ler somente um para nos ajudar na compreensão desse princípio bíblico. 1 João capítulo 2, versículo 19, o texto nos fala assim: eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco, ou perseverado. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, meu irmão, você crente em Cristo não tem o que temer, porque a sua salvação não vai depender de você conseguir passar ou não pelas tribulações. Na realidade, a sua salvação já está assegurada em Cristo. E o próprio Cristo é quem vai lhe capacitar, lhe dar condições para perseverar até o fim. A sua graça irá nos bastar. Esse fogo servirá somente para purificar os filhos de Deus e ainda mais realçar as recompensas celestes que estão por vir. Alguns poderiam até agir como Pedro, vacilar, ter um momento de fraqueza, mas nunca irão agir como Judas, que traiu o próprio Cristo e os seus amigos. Eu gosto muito de uma expressão que diz assim: não é a largada, mas a chegada que coroa a corrida do cristão. Não é a largada, mas a chegada que coroa a corrida do cristão. Eu imagino a corrida do cristão, irmãos, como sendo uma maratona com obstáculos. Sabe aqueles obstáculos para ter que correr e pular? Então, para dificultar ainda mais a corrida, é uma corrida longa. Ainda mais tem obstáculos. Só que o que vai coroar o cristão será a chegada. Não adianta ele largar e não chegar ao fim. Aliás, usando esse princípio bíblico de que quem é salvo persevera, aquele que não perseverar é porque nunca realmente foi salvo. Mas aquele salvo irá passar por todos os obstáculos e conseguirá chegar ao fim e receber o prêmio da soberana vocação que está aguardada para todos nós. Nós temos um bom depósito, nós temos um bom tesouro. Lá está o meu tesouro, onde não há choro. Eu sei em quem tenho Cristo, eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro
até o dia final. Palavras de esperança. E também o versículo 14 tem uma palavra de esperança fabulosa. Olha o versículo 14, por gentileza. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pai, eu vos escrevi porque conheceis aquele que perdoa-nos. Estou lendo 1 João 2,3. Mateus 24, 14. Preciso voltar lá para o texto de Mateus. Mateus 24, 14 diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Esse texto está dizendo que em meio a isso tudo que vai acontecer, conforme vai avançando o tempo, conforme a volta de Cristo, o tempo da volta de Cristo vai chegando, esses fatores terríveis vão acontecendo, vão se intensificando, mas isso não vai impedir a pregação do Evangelho. Em meio a isso tudo que está acontecendo, em meio a tudo isso que acontecerá, o Evangelho chegará a todas as nações. Nada pode deter o avanço do Evangelho. O próprio Deus está garantindo isso. Todas as nações ouvirão a respeito de Jesus. O Evangelho será pregado em todas as nações. O reino de Deus será pregado para que o mundo, antes do fim, tenha a possibilidade de arrependimento e se dobre ao único Rei e Senhor dos Senhores. O Evangelho será pregado em todas as nações. Ao longo da história da igreja, sempre que aconteceram momentos muito fortes de perseguições, eram tempos também de grande pregação do Evangelho. Enquanto muitos cristãos ainda na época de Roma, do Império Romano, eram mortos, eram colocados como espetáculo lá nos coliseus, aquela presença daqueles cristãos ali, o tempo que aqueles cristãos permaneciam ali sobre os olhos dos espectadores, servia para anúncio do Evangelho. Muitos cantavam, eles chegavam ao ponto de cortar a língua dos crentes, porque mesmo a caminho da morte, eles iam louvando a Deus, por se acharem, por Deus terem os considerados dignos de sofrerem e morrerem por causa do Evangelho. Em meio às maiores crises, o Evangelho continua a ser anunciado e ser pregado. E ele será pregado para todas as nações. Palavras de esperança. Como é que nós podemos aplicar esses ensinamentos às nossas vidas? Em primeiro lugar, irmãos, tudo isso que Jesus falou é para que nós nos acautelássemos. Foram ensinamentos de Jesus para que não fôssemos tomados por espanto e medo, e isso de alguma forma nos paralisasse. A profecia serve para dar coragem, para dar esperança, mesmo que o quadro venha a piorar ao longo do tempo. As profecias nos ajudam a termos esperança e coragem para enfrentarmos as mais difíceis tribulações da vida. Em segundo lugar, agora, como igreja, nós precisamos nos preparar. Também como indivíduos, precisamos nos preparar como igreja e como indivíduos. Como igreja, esse preparo se dá através do fortalecimento espiritual.
espiritual e da comunhão dos crentes. Então, como que a igreja se prepara para esses tempos difíceis de tribulação? Se fortalecendo espiritualmente e intensificando ainda mais a comunhão dos crentes em Cristo Jesus. Só que nós também devemos nos preparar como indivíduos. Com certeza, nesse tempo de apostasia, nesses tempos de dificuldade, muitos esfriarão na fé. Mas aqueles que estiverem fortalecidos pela palavra do Senhor e pela oração, conseguirão passar pelo tempo difícil, pelo tempo ruim, pelos dias maus, conforme a Bíblia nos relata. Além disso, irmãos, a comunhão do corpo precisa ser ressaltada e fortalecida. Comunhão da igreja de Cristo é um assunto muito sério. O diabo sempre vai tentar dificultar as coisas para que essa comunhão não se manifeste. Mas esses tempos de dificuldade, conforme essas tribulações forem acontecendo, esse será o tempo em que o socorro e a ajuda mútua deverá se intensificar. Então, como igreja, nós precisamos de estar preparados para nos socorrermos mutuamente. Eu me lembro dos textos bíblicos, principalmente no livro de Atos, que fala a respeito da grande perseguição que a igreja de Jerusalém sofreu e os crentes tiveram que se espalhar. E Paulo então fala sobre a questão da hospitalidade, como que nós devemos receber bem. Irmãos, não vai ser muito diferente nesse tempo, não. Quem sabe muitos irão perder seus empregos, muitos terão dificuldades de saúde, e na realidade os únicos de que eles poderão contar será com outros crentes. Por isso há um desafio hoje para as nossas igrejas, há um desafio hoje para a nossa igreja, para que essa comunhão seja desenvolvida. Se você é um crente frio, desanimado, que não tem vivido tanto o corpo de Cristo, você precisa despertar para isso, precisa experimentar isso. Essa comunhão precisa se tornar cada vez mais forte. Um tempo de escassez de recursos, onde o único apoio será através da vida do outro, ou de outro irmão em Cristo. Com isso, o amor irá prevalecer sobre o pecado. E em terceiro e último lugar, terceiro e último ensinamento, eu quero dizer que há sempre esperança. Esperança na salvação plena que nos aguarda quando estivermos no céu. Mas também esperança porque mesmo em meio a isso tudo, irmãos, que irá acontecer, os propósitos de Deus estarão se cumprindo. O Evangelho do Reino será anunciado a todas as nações. Isso porque Deus tem o controle da história. Isso prova que esse controle da história, Deus continua sendo de Deus. Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu as trelas que mantêm a história. Por isso, podemos descansar. Eu não sei quanto a você, mas me traz muita tranquilidade saber que tudo acontece debaixo do controle de Deus. Mesmo as mais terríveis catástrofes, Deus está no controle. E isso traz esperança e conforto no momento da crise. Vamos orar? Obrigado, Deus, por esse tempo.
Obrigado pela tua palavra. Eu espero, ó Deus, que o teu Santo Espírito esteja iluminando nossas mentes e corações, para que essa palavra seja bem entendida e alcance, ó Deus, o coração do aflito, alcance o coração do temeroso, trazendo coragem e esperança. Queremos sim, ó Deus, viver de acordo com a tua vontade, nos fortalecermos espiritualmente, através da tua palavra e oração, para que quando vier o tempo mau, para quando vier o dia mau, a sombra da morte estiver se abatendo sobre nós, permanecermos firmes, inabaláveis, certos de que estamos seguros em tuas mãos. Obrigado, Deus, por esse tempo de culto que tivemos, e que o teu amor, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce presença do Espírito Santo esteja trazendo iluminação, consolo e conforto para cada coração. Em nome de Jesus.